paz do Senhor, irmãos. Vamos lá, amém? E o seu Teófilo? Cadê o Teófilo? Ok? Lembre, ó. Então você tem aqui, eu vou imaginar que isso aqui seja você, o Lucas, ok? E você precisa do Teófilo. Eu vou fazer um Teófilo aqui menorzinho, né? Aqui é o Teófilo, ó. Lucas, que é você, ok? E aqui o seu Teófilo. Ok? Teófilo. Muito bem. Agora eu queria que você imaginasse que, eu vou dar um resumozinho do que nós vimos ontem. Imaginasse que você precisa, efetivamente, estar lidando com duas realidades. O que nós falamos ontem de duas realidades são basicamente o quê? Você precisa vivenciar, por isso que no texto lá em Atos capítulo 1, versículo 1, diz que Lucas, falando para Teófilo, que iria descrever para ele o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer tem a ver com prática. Gente, o fazer vem antes de qualquer outra coisa. E eu vou falar aqui um negócio que não leva isso assim como nem como uma sugestão, mas é uma percepção minha andando no Brasil inteiro e fazendo isso na minha própria igreja. O que as pessoas efetivamente precisam, quando elas se convertem, chegam na igreja, não é daquele catatal de assunto que você vai passar para ela, o que é igreja, o que é Jesus, o que é não sei o quê. Gente, eles não precisam disso. Eles precisam de um ambiente acolhedor, eles precisam de resolver as suas demandas, eles precisam de carinho, eles precisam do fazer, no sentido de um acompanhamento, ir buscar ele em casa, responder dúvida, de tal maneira que aquela questão pesada do ensino, da instrução, isso vem depois, devagarzinho. Primeiro, como eu disse, eu digo sempre, ganhe primeiro a pessoa para a igreja. Ganhe primeiro a pessoa para a igreja. E essas coisas, essas outras demandas, a gente vai... Muito obrigado. Um azulzinho aqui. Essas outras demandas vão acontecendo devagarzinho. Eu bato na tecla que você, tendo um bom culto de doutrina e uma boa escola dominical, cara, aí depois o acompanhamento individual ou em grupo do discipulado, que é atender as demandas, resolver os conflitos pessoais, isso, o discipulado é para isso. Mas, enfim, o que acontece dentro desse quadro aqui, dentro dessa realidade aqui? Acontece duas coisas que precisa estar, o seu Teófilo precisa estar envolvido. Qual que é? É o fazer, e o fazer, gente, não é fazer, aqui o fazer tem a ver com vivenciar, tá? A vivência. Fazer tem a ver com vir no culto, fazer tem a ver com estar num grupo pequeno, de crescimento pessoal, de atendimento, onde tem um facilitador, que é um discipulador. Isso é o fazer. Agora, o ensinar, que tem a ver com aprender, aí sim é outra questão que precisa estar acontecendo. Duas realidades básicas que Lucas entende que o Teófilo precisa. Teófilo precisa disso. Agora, olhe para cá. Onde é que entra o fazer? Onde é que entra o fazer? O fazer é o livro de Atos. E o ensinar? O que é o ensinar? Eu estou recapitulando de ontem, tá? O Evangelho de Lucas. Você entendeu? Essa é a grande verdade. E interessante, olhe para cá. Interessante que o Lucas, quando ele escreveu o Evangelho e depois o livro de Atos, ele só escreveu, segundo o que ele disse lá no Evangelho de Lucas, ele só escreveu para confirmar aquilo que ele já estava fazendo e ensinando. Ele só colocou em ordem, Tiago, as coisas para ele ter certeza, para ele, se quisesse recorrer para fazer uma pesquisa depois, ele tinha ali, ou se ele quisesse compartilhar com alguém,
tinha ali os documentos, mas aquilo que está no Evangelho de Marcos e no livro de Atos, o Lucas já fazia com ele. Isso é lindo. Você tem que olhar nessa perspectiva. Tudo bem? Muito bem. Essas questões são tão fundamentais que, se a gente não fazer uma leitura correta por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos, na perspectiva do Teófilo, a gente perde muito. Inclusive, achar que o livro de Atos é um livro de história. E não é como se fosse um ensaio. Tá? Alguns de vocês aqui são, talvez, historiadores, estudaram história e sabem que o livro de Atos não passa no crivo de uma história do ponto de vista acadêmico, porque ele é uma catequese. É como se ele fosse pegando testemunhos isolados, porque ele está querendo convencer um novo na fé que vale a pena congregar numa igreja. É só isso. O fato é que o livro de Atos é uma tentativa de convencimento que o Teófilo precisa estar inserido numa igreja. E essa igreja é um lugar de comunhão, essa igreja é um lugar onde valoriza a palavra, essa igreja é um lugar onde se ora, essa igreja é um lugar onde se testemunha com a vida e, sobretudo, é um ambiente onde o sobrenatural de Deus está presente. Isso é muito interessante. Teófilo precisa entender isso, porque Teófilo é grego. Ele tem uma mentalidade cuja metafísica se remete aos deuses. Você entendeu? E agora ele tem que desconstruir toda aquela cosmovisão platônica, né, dos deuses, dos mitos gregos, e centralizar agora em Jesus, que ressuscitou, que é real, e na sua comunidade, onde ele está inserido, que é a igreja local. O livro de Atos é só para isso. Não tem outra finalidade. Estou falando de Lucas, o autor. Agora, por trás disso, tem Deus trabalhando o texto para chegar até nós e ser uma bênção, que é o livro de Atos. Mas, em termos de discipulado, o livro tem a finalidade de alcançar uma pessoa. Já pensou? O Douglas escreveu um livro só para uma pessoa? Mas ninguém, não quer, só é para essa pessoa, eu vou escrever só para ela. E se eu vê-la crente e seguindo a Jesus, aí eu vou ficar satisfeito. Amém? Amém? Muito bem. Agora, cadê a sua página 50 e quanto? E 4? 50 aí? Isso, mas agora eu quero que você vá para a página 54, que está do lado aí, e você... Uma das coisas no livro de Atos, que é muito comum, é que os crentes acreditam muito na oração. Não, desculpa, não é na oração, eles acreditam em Deus. A oração é um meio, ok? Esse negócio de acreditar muito na oração é idolatrar a oração. A oração é um meio. Uma vez um amigo meu estava dando um estudo e depois, no final, eu tentei corrigir ele. E ele não deu a mínima para mim. Ele estava falando que a oração é comunhão com Deus. E eu, então, falei, não, a oração não é comunhão com Deus. A oração é o meio para a comunhão com Deus. E aí eu estava tentando dizer para ele que existem vários tipos de orações, né? Inclusive a contemplativa, que os pais do deserto, nos primeiros séculos, praticavam, né? E hoje tem um movimento no mundo, e aqui no Brasil mesmo, o Jenny Peterson, Richard Foster, são dessa linha, e Ricardo Barbosa, aqui no Brasil também dessa linha, que acredita muito na ideia da contemplação. Mas, enfim, não quero tecer nenhuma crítica, que não tenho o direito de fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que existem várias formas, métodos, maneira de se desenvolver uma comunhão com Deus. Os crentes do livro de Atos, eles acreditavam muito no mover sobrenatural de Deus e que isso acontecia pelo viés da oração. Amém? E eu acho que, de modo geral, boa parte de nós não acreditamos nisso.
verbalmente, intelectualmente, a gente diz que acredita, mas no estilo de vida a gente nega. A prova é que a gente não ora. E tem na filosofia tem uma, eu digo na filosofia, mas no senso comum, tá? Nessa filosofia mais geral, não na filosofia clássica. Você só valoriza o que pratica e só pratica o que valoriza. Por exemplo, eu não valorizo exercício físico. Eu detesto, meu. De graças a Deus, quando a minha esposa começou a estudar pela manhã, porque aí, se ela não estudasse, eu tinha que andar com ela. Meu Deus, quando ela foi estudar, oh, maravilha de Jesus. Deus me libertou, gente. Meu Deus do céu, eu acho uma perca de tempo. Mas você que é médico, você que entende que isso é um valor, você diz, eu vou te pegar aí, na hora que terminar aqui, eu vou sair por ali, ó, para você não vir falar comigo. Eu não valorizo, então eu não pratico. Então, se você valorizasse a oração, você oraria. Você entendeu? Que não adianta você falar, você tem que praticar. Se você acreditar que o teu Teófilo vai vir para os braços de Jesus, através das tuas orações, você oraria por ele. E eu vou querer fazer isso com você agora. Abra na página 54 e olhe o teu Teófilo ali. E sabe de uma coisa que eu quero que você faça agora? Lembra que você ficou ontem com 3? Lembra? Todos estão lembrando? Levanta a mão. Nem todos. É que tem gente que talvez não veio ontem à noite. Então, se você não veio ontem à noite, espera um pouco. Eu queria agora que você olhasse para esses 3 nomes que você selecionou ontem à noite e dos 3 verificasse qual é aquele que está mais possível de você focar nele. É o número 1, você vai focar nele primeiro, nos próximos, quem sabe, 30 dias. E eu quero sugerir que você ore todo dia por ele, pelo menos 5 minutinhos. E para isso você tem que fazer, fique à vontade para você fazer como quiser, mas é tipo fazer um cartãozinho pequenininho, assim, ó, ok? Aí você coloca assim, meu Teófilo. Aí coloca Teófilo entre aspas, que tem um Teófilo original, que é o de Lucas, o seu Teófilo. E aí você vai colocar assim, 1, 2, 3, mas você vai colocar o número 1 como a tua prioridade para orar nos próximos 30 dias. Deixa os outros aqui. Algum de vocês pode dizer, não, eu vou colocar 5, não vou deixar só 1 não, e nem só 2, não só 3, vou colocar 5. Fique à vontade, mas você vai priorizar o número 1. O que significa priorizar? É que você vai usar um tempo de 10 minutinhos diário para orar por essa pessoa. Eu acredito que Lucas orava pelo seu Teófilo. Ok? Eu acredito. E orar no sentido assim, Jesus, abre o entendimento dele. Diabo, sai de perto dele. Você entendeu? E dizer, Jesus, coloca alguém cruzando o caminho dessa pessoa para falar de Jesus, para ele ter um impacto com o sobrenatural. Que o próximo momento que eu vou ter com ele, que ele toque no assunto, que ele pergunte sobre coisas espirituais, para mim entrar, que ele abra um leque. Senhor, tu é o maior interessado nisso, então facilita as coisas aí, Senhor. Me ajuda, né, Senhor? Né? Porque você quer fazer sua parte, não quer? Amém? Aí, amém está fraco. Hoje, também, cafezinho não tinha bolacha, né? Tinha? Tá. Muito bem. Eu queria que você colocasse a mão em cima desse nome. Eu sei que vai pegar os outros nomes, mas você foca nesse primeiro nome que você acaba de selecionar. E eu queria sugerir que você fizesse uma primeira oração específica por ele. Amém? Vamos lá? Curva a sua cabeça, olhe para o nome. Senhor, aí está esse nome.
é tua criatura. O teu filho está, Senhor, agora pondo a mão sobre o nome dessa pessoa, e no nome e na autoridade de Jesus Cristo, essa pessoa te pertence. E se te pertence, Senhor, aqui estamos nós dispostos a fazer a nossa parte. Portanto, agora, Senhor, esteja agindo sobrenaturalmente na vida dessa pessoa, onde ela estiver, que um mover sobrenatural do Senhor, do Espírito, esteja agora agindo ali. E que toda a influência maligna do inferno, da mente, todo pensamento negativo, anticristão, seja desfeito na mente, no coração dessa pessoa, no nome de Jesus, e que ele seja livre. Senhor, providencie meios para ele ter contato com a linguagem do reino, com a palavra de Deus. Senhor, coloque pessoas junto a ele. Senhor, faz ele enxergar o mundo espiritual e a grande necessidade de confessar os seus pecados e te receber como Salvador. No nome de Jesus, nesse momento nós queremos orar assim, e que assim seja, e todo o povo de Deus diga amém. Amém, amém. À tarde a gente faz mais uma, né? Amanhã outra, amém? Você tem que olhar com essa perspectiva. E dentro dessa dimensão, eu queria que você olhasse a página 55 agora, por gentileza. A página 55, você vai observar que ela tem uma palavrinha no título que chama-se ambiente. Achou aí? O ambiente do quê? O ambiente adequado. E eu queria que você observasse que, na lição anterior, eu já falei sobre os fundamentos do acolhimento bíblico, que foi o livro de Lucas, e o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Depois, na página 53, eu falei da formação de um ambiente acolhedor, mas agora eu vou aprofundar esse sentido, tá? E a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é para um olhar panorâmico. E esse olhar panorâmico nos remete ao texto de Lucas, de Atos, aliás. Eu queria que vocês observassem lá, no livro de Atos, no capítulo 4. Amém? Vamos lá? No capítulo 4, e o versículo 23 em diante. É muito interessante, daqui a pouco nós vamos, até o 31, né? Daqui a pouco a gente vai desenvolver isso cuidadosamente, mas antes de desenvolver essa perspectiva, eu quero mostrar para você uma situação muito interessante no livro de Atos, e prometo que faço isso em 2 minutos, que é o que está embaixo aí, são 3 textos, embaixo desse item aí que você está vendo, exatamente na folha, o ponto 1, que diz assim: Atos dos Apóstolos expõe o quê? Um projeto prático. Então, a ideia é que o livro de Atos em si é um projeto prático em relação ao nosso amigo Teófilo, ok? Um projeto prático. Agora, presta atenção que existem 3 textos, ok? Qual o primeiro texto? Me ajuda aqui. Ok, então você tem aqui Atos 2, 42 a 47. E o terceiro texto? Atos 4, 32, 37. E o terceiro? Ok. Atos 5, 12 a 16. Por que eu selecionei esses 3 textos? Porque eles são uma espécie de uma síntese. Se você quiser entender o livro de Atos, pelo menos até o aparecimento de Paulo, que é no capítulo 9, especialmente, não, vou dizer assim, até o capítulo 12, porque no capítulo 13, para frente, vai falar só sobre Paulo, e do capítulo 12 para trás, vai falar sobre a igreja local em Jerusalém e as suas
expansões para outros lugares, porque foi a partir de Jerusalém que a igreja cresceu, foi para vários lugares. Ok. Mas eu não quero mexer com expansão agora. Amanhã nós vamos trabalhar um pouco em como expandir isso, como fazer o nosso ministério, a nossa igreja local, ganhar outras dimensões e atingir outras regiões e pessoas. Muito bem. Esse texto é muito fácil você entendê-lo, porque se você olhar cuidadosamente, o foco dessa primeira parte aqui é a integração. A linguagem, como o texto é colocado, fica absolutamente claro que as pessoas estavam chegando na igreja e elas precisavam de um ambiente integrador. Integrador. É impressionante o versículo 42, mostrando que a comunidade inteira se dedicava à palavra. E hoje nós temos vários ambientes. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem um espaço, 2 espaços, basicamente, que é o encontro com a palavra, que é o culto de doutrina e a escola bíblica. Tá ok? Isso é fantástico. Então, já tem 2 ambientes que têm que ser potencializados, você entendeu? Maximizado e não ficar criando outras coisas. Já tem. Então, quando as pessoas frequentam esses ambientes, significa que está se dedicando à palavra. E tem a questão da comunhão, tem a questão das orações, etc., coisa e tal. Mas estou dando um exemplo que esse ambiente era um ambiente integrador. A prova disso é quando você chega no versículo 47, você vai observar que a igreja caía na graça de toda a sociedade. Não é isso que diz? Lê aí para nós, por gentileza. Quem poderia ler? Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Ok. Olha que coisa interessante, pastor Sérgio. Eles não tinham departamento de evangelismo. E nenhum departamento de discipulado. Eles tinham a igreja. Todo mundo evangelizava e todo mundo discipulava. Nós criamos uma dificuldade enorme na igreja hoje, porque nós temos o departamento de oração, não tem? Tem? Não pode, né? Que não pode, a gente não pode falar que não pode. Mas quando eu crio os intercessores, eu estou terceirizando. Não, todos nós temos que orar, todos nós temos que evangelizar. Um amenzinho ali, assim, fraquinho, mas está bom para começar. Você entendeu, gente? Então nós criamos uma confusão. A igreja lá no primeiro século, ela era orgânica. Todo mundo fazia tudo. A gente departamentaliza para criar cargo, para exercitar a carne. Vai tirar o irmão do cargo para você ver. Vai tirar. E se ele tiver uns 30 anos de igreja? E se ele tiver o avô dele que tinha sido professor daquela sala de escola bíblica? O pai dele, o tio dele, aí não arranca nem com oração e jejum. Não sai. Então, é porque a gente cria o problema. A coisa é orgânica, ok? Muito bem. Vamos evangelizar? Vamos todo mundo. Vamos orar? Vamos todo mundo. Porque é isso, a igreja é isso. Mas ok. Então, esse ambiente é integrador, as pessoas chegam já se envolvendo. Elas chegam já se envolvendo. Tudo bem. E aqui esse texto é fantástico, porque fundamentalmente, eu não vou lê-lo, por gentileza, mas ele vai trabalhar a ideia do social, do ser humano integral. Ele vai atender às demandas. Aqui é só o acolhimento. Você entendeu? Aqui não, já vamos tratar questões de ordem social, vamos atender o irmão, está desempregado. A gente tem que ter a lista. Você que é pastor de igreja aqui, talvez para o pastor Sérgio é mais difícil, mas você que é pastor de uma igreja abaixo de 500 membros, você tem que ter a lista dos desempregados.
Na minha igreja tinha um culto do desempregado. E a gente queria, quanto mais esse culto diminuísse, torcendo para o culto diminuir, torcendo para o culto diminuir, tinha hora que aumentava, aí vem o Fernando Henrique, aumenta, aí vem o Lula, cai, e aí o culto ia balançando. Mas teve uma época que quase o culto acabou. E a gente torcendo para acabar, porque era o culto só para o desempregado. Só o pastor que dirigiu o culto que tinha emprego. Oh, meu Deus do céu. Mas ganhava um salário também pequeno. Amém? Vocês não acreditam. Um pastor desempregado estava dirigindo o culto uma época. Estava sem emprego. Então você vai dirigir o culto. Ok. É difícil a vida, né? Penso que é fácil. Mas eu não vou ler o texto, mas é incrível como é que esse projeto prático da igreja primitiva, ele era acolhedor, porque ele envolvia as pessoas, mas tratava das questões pontuais dele. Você precisa do quê? Estou com um problema em família, vamos ajudar. Tem um parente que precisa ir para um centro de recuperação, vamos ajudar. A igreja faz bem isso, não faz? Quando você vê o que a Assembleia de Deus de Joinville está fazendo, ontem com aquele projeto do Leandro, né? Fantástico, né? Isso é um exemplo. Gente, o que está acontecendo no Brasil é algo fenomenal. Igrejas locais fazendo coisas incríveis, incríveis. Ninguém segura os evangélicos nesse Brasil mais. Nós crescemos. E no 1980, quando eu me converti, nós éramos 6% da população, nós éramos bíblias, né? Era até vergonhoso ser crente, né? O Tiago não era nem nascido. E aí aconteceu o quê? Veio 1990, o outro censo, aí nós fomos para 9% da população. Aí veio 2000, nós fomos para 15% da população. Aí o pessoal já começou a ficar esperto. Aí veio 2010. 2010 nós fomos para 22,2% da população. Aí a Globo, todo esse pessoal começou a ficar esperto com a gente, né? Ficou a ficar esperto e tal. E agora que ele fica esperto, porque agora nós chegamos arrebentando a boca do balão. Porque vai sair o censo agora em 2020 e todos os meios de comunicação já estão dizendo, porque eles já têm mais ou menos os dados, que vão chegar a 30% da população. São mais de 60 milhões. 60 milhões. E a projeção do IBGE para 2030, nós vamos chegar a 42% da população. Gente, está acontecendo coisas incríveis, vocês nem acreditam, nem acreditam. Cidadezinha, vamos para Arapongas, lá no Paraná, uma cidade pequena. Eu conheço todas as igrejas, porque eu assessoro quase todos eles. Gente, tem coisas incríveis. Estão tomando conta da cidade, tomando conta, conspirando. O diabo faz isso muito bem. Eles aparelharam no Brasil a educação, tá? Aparelharam tudo, está tudo aparelhado, a educação, a imprensa, está tudo aparelhado. Agora mesmo, há 20 dias atrás, foi eleito o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia. A chapa de direita tirou só 5.000 votos. A chapa tirou 101.000. Você entendeu? Que são os progressistas, anticristãos, etc., coisa e tal. Então, está tudo aparelhado. A imprensa, vê um grupo debatendo um assunto, pode ver que eles combinam tudo. Ninguém diverge. Eles estão tudo alinhadinho. Só que nós estamos comendo pirão pelas beiradas. O negócio agora... Na igreja primitiva foi assim também. Começaram ali um grupinho chamado de hereges e tal, e começaram a prender, bater e tal, e chegou no 4º século, a gente forçou Constantino a se aderir. Constantino foi forçado. Ele disse, ninguém segura essa raça. Eles tomaram conta do império. Tomaram conta. Você estuda história, você sabe disso. Você entendeu? Por quê? Porque essa força integradora, essa parte social. E aqui o foco, o que é? O foco aqui é no sobrenatural. Sobrenatural. É impressionante. Só que o sobrenatural está presente aqui também, tá?
Aqui está presente e aqui está presente. Aqui, Esdras, é a força, é a expressão, é o foco. Então, se você olhar, Lucas é um rapaz muito inteligente. Gente, os autores da Bíblia, eles eram pedagogicamente muito bem estruturados. E eles montaram um texto com estrutura muito clara. Estrutura muito clara. Por exemplo, quando Lucas vai falar de expansão, ele fala sempre, em cada capítulo, ele dá um versículo sobre expansão. Ok? Ele tem um versículozinho que ele vai falar sobre a expansão. Então, ele é muito estruturado, ele sabe o que está fazendo. Mas, enfim, esse é o projeto deles, integrar, atender socialmente e o mover de Deus sobrenatural, curando, libertando. Eles eram muito bons nisso, pastor Sérgio. Muito bons, muito bom. E tem uma coisa muito interessante, que toda vez, Douglas, que fala sobre a ação sobrenatural de Deus, diz que é pela mão dos apóstolos. O que quer dizer isso? É na autoridade apostólica, aquelas pessoas que Deus deu autoridade. Não quer dizer que tudo vai acontecer através dele, mas sobre a bênção dele. Você entendeu? Então, tem gente que diz assim, não, eu vou andar do meu jeito, não, o meu negócio é com Jesus. Não, o teu negócio não é com Jesus, não. O teu negócio é com o teu líder. Você entendeu? Você não é autônomo. Jesus não te autorizou, o homem de Deus colocou sobre você. Eu sei que você está aí. Deixa para lá. Vamos lá, vamos em frente. Quantos podem dizer amém? Amém. Até que horas? Vê aí para mim. Muito bem, agora vamos entrar no nosso texto, propriamente dito. Ponto 3. Ponto 3. Veja, por exemplo, a pauta de o quê? De uma reunião. Essa pauta da reunião, vocês agora vão para o capítulo 4, versículo 23 a 31. Eu vou mostrar para vocês como é que era a pauta de uma célula, ou de um grupo pequeno, ou de uma sala de escola bíblica, ou de um culto. A pauta, o que funcionava? Como deve ser o ambiente onde o Teófilo tem que se integrar? É um exemplo para vocês entenderem o livro de Atos. O livro de Atos tem essa cara. Vamos lá? Então, olha aí, por gentileza, abrindo no capítulo 4, versículo 23 a 31. Vamos lá. Qual a primeira coisa que tem que acontecer? No versículo 23. Olha que coisa interessante. Olha o que diz a palavra de Deus. Uma vez soltos, e essa palavra nos remete ao capítulo 3. Porque o capítulo 3, você não entende o capítulo 4 e o capítulo 5 sem o pano de fundo do capítulo 3. Porque o capítulo 3 é aquela cena de Pedro e João no templo, cura do paralítico, e aqui desemboca, acontece por conta daquilo a prisão, e daí é que vem o capítulo 4, o capítulo 5 e assim por diante. Então, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram. Na minha Bíblia eu sublinhei essa palavra, contaram. Tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhe tinham falado. Agora, olha a primeira frase do versículo 24, qual que é? As primeiras duas palavras. Ouvindo isto, unânimes. Quer dizer, eles ouviram isto, vírgula. Agora eles vão para a ação. Então, qual é a primeira coisa que você precisa para criar um ambiente que tenha condições de acolher um Teófilo? Porque o Teófilo, gente, ele vem de uma cultura que não tem relação nenhuma com a vida da igreja. Então, ele precisa entender essa cosmovisão. Ele precisa entender. E nós que estamos do lado de cá, nós que estamos na igreja, precisamos ser criativos. Precisamos do mínimo de inteligência, porque tem inteligência, a gente só precisa exercitar, não é verdade?
E eu chamo isso de leitura da realidade. Onde a sua igreja está inserida? O ambiente. Você tem os dados de toda a realidade das pessoas. Você sabe quantos comércios tem, você sabe o que vende ali, você sabe quantas lojas estão precisando de funcionário. E as lojas precisando de funcionário e na sua igreja desempregado. Então é você que não está funcionando. Isso é leitura da realidade. Você entendeu? Por exemplo, eu estou criando, há 5 anos, pastor Sérgio, eu estou criando um projeto para atuar com pré-universitário. Quando isso me despertou, o que eu fiz? Eu peguei, me inscrevi na Federal, fui fazer matérias avulsas, sentar lá na sala de aula, passei 3 anos sentado lá, uma vez por semana. Desperdício? Não, aquilo foi meu campo de ação. Aí eu fazia um pouco lá, fazia um pouco na PUC, e ainda hoje eu faço parte desses movimentos, estou em grupos, porque eu não estou lá para ensinar ninguém, eu estou lá para fazer leitura. Eu estou vivendo em 2019, vocês sabiam? O mundo mudou. Agora é o Papa Francisco. O presidente é o Bolsonaro. Mudou, gente. Não é mais o Figueiredo, Sarney. Você entendeu? Você entendeu? Mudou. A maneira do mundo ser apresentado, quem dá o tom da fala é Bauman. Você entendeu? Você entendeu? É ele que está dizendo que o mundo é líquido. Você entendeu? E é isso mesmo. Então, para entender essa sua realidade, você precisa de dados. A igreja precisa saber o que está rolando. Quem vai contar? Quem vai atrás? Eu estava pastor ali na Água Verde, e a Débora disse, eu não tenho função nenhuma nessa equipe. Eu digo, você tem sim. Faça todo o levantamento social da Água Verde. A Água Verde é um bairro lá em Curitiba. Gente, ela trouxe as informações que determinou toda a nossa ação na área ali, no raio de 2 quilômetros da igreja. Nós medimos 2 quilômetros para o norte, 2 quilômetros para o sul, 2 quilômetros para o leste, e assim nós implantamos uma ação. Tinha um camarada lá na rua de trás que vendia frango assado. Eu cheguei lá com alguém e perguntei, quantos frangos você vende? Ele disse, vendo aqui no domingo uns 20. Eu digo, você quer vender 50? Lógico, eu digo, então divulga aí meus cursos da igreja. Se você divulgar, eu mando o pessoal aqui para comprar o teu frango. Aí eu também tinha que comer frango agora todo domingo, porque eu tinha que ir lá, Você entendeu? Aí eu comecei uma turma, pastor Sérgio, com 7 alunos. Quando eu entreguei, depois de 1 ano e meio, tinha 250. Não na classe, eu tinha 20 cursos diferentes, tinha curso até de mitologia. Mas o que mitologia está amarrado, sai dele. Não, o cara interessado vem e a gente vai desconstruir o pensamento mitológico grego. Dizer, isso é uma babaquice. Isso não existe, está vendo? Aí coloca os dados para lá, o número para cá, toma emprestado as regras de Newton, de Einstein, e pá, joga para lá, para cá e diz assim, o negócio é Jesus que resolve esse negócio, rapaz. Pronto. O cara caiu, entrou na sala, a gente tranca a porta, só sai depois de 8 sessões. Você entendeu? E tinha um desses cursos que era não sei o que da beleza. Rapaz, aí enchia, todo mundo queria ser bonito. Meu Deus do céu, só gente feio. Eu ia lá, olhava assim, eu digo, nem vou entrar aqui. Deus me livre. E aí o professor, gente, ele era muito bom. Ele ia falando sobre como deve se tratar, não sei o quê. E aí ele falava, mas a maior beleza é a interior. E é isso que Jesus pode fazer no seu coração. Você entendeu? Aí todo aquele pessoal não crente que vinha para a igreja fazer o curso de beleza, ganhava, lógico, algumas coisas ali, mas saía evangelizado. Cada formatura nós tínhamos em média, de 4 em 4 meses, tínhamos em média 200 pessoas se formando.
Você entendeu? Leitura da realidade. Você precisa fazer isso. Você entendeu? Tem um médico na igreja, chama ele. Eu quero te discipular, rapaz. Mas, como assim? Não, eu quero discipular. Eu gosto de você. Mas não, será que você não gosta dele? Você quer que ele ganhe outras pessoas da área dele. Porque ele pode te fornecer dados da área médica, de como pensa, de como se conduz, como é que eles se encontram, que hora pode montar um grupo de discipulados só com médico, só com empregada doméstica, só com maranhense. Aí tem que ter farinha, para o maranhense tem que ter farinha, né? Carne assada. Se quiser me convidar, eu vou para o teu grupo. Vocês entenderam? Mais ou menos, né? Mas é assim mesmo, a coisa vai piorar. A segunda coisa, com base nisso, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Unânimes fizeram o quê? Oraram, né, gente? Oraram. Mas não é o departamento, pastor Sérgio, das irmãs do ciclo de oração que está orando, não. A gente joga tudo para eles. E coitado das irmãs, né? Tem aquela lista enorme, meu Deus do céu. Eu tinha uma igreja que a gente mandava a lista por semana do que as irmãs tinham que orar. Rapaz, só a lista dava medo. Eu digo, eu não vou para esse grupo, não. Não, gente, a lista tem que ser distribuída na igreja. A igreja tem que orar. Nós temos que orar. Todo mundo tem que... É unânime, todo mundo. Você entendeu? Vamos... Por exemplo, tem uma igreja lá em Arapongas que projetou ter 200 novas pessoas esse ano. Você entendeu? Aí eles, vamos orar sobre isso, vamos mandar esse pedido para o departamento. Eu digo, não, sai fora. A igreja que vai orar. Vocês têm que jogar isso no culto, que o alvo é ter 200 novas pessoas na igreja. E aí, sim, no culto eles estão tendo um momento de oração, eles instruem as pessoas pelos grupos de WhatsApp para orar, e enfim, tem programas para eles orarem diariamente, e Deus está abençoando. Parece que eles já fizeram 2 batismos em torno de 100 e poucas pessoas. Então, pode ser que não bata a meta, mas, como diz a Dilma, né? Vamos lá. Vamos lá. Você entendeu ali, na letra B? Toda reunião prossegue num clima de oração, ressaltando a imagem de Deus como Criador. Você pode olhar que no versículo 24 não tem nenhum pedido. É interessante que a gente vai orar e já senta pedindo, Deus, faz isso, faz isso. Gente, se eu fosse Deus, eu digo, cara, começa correto aí, rapaz, essa oração. O versículo 24, a primeira coisa que eles fazem é reconhecer que Deus é soberano. É que Deus é Senhor, que a salvação das pessoas é Ele que faz. A gente não salva ninguém, gente. A gente tem só que evangelizar. Fale de Jesus, que Deus faz o milagre. Você entendeu? Você não faz nada. Quem produz é a árvore, não são os ramos. É a árvore, é Jesus que dá fruto, através de você. Agora você fica aí parado, esperando as coisas acontecer, aí não acontece nada. Tá? Mas enquanto não está acontecendo nada, pega o livrinho, né? Agora volta ao momento Malafaia, ok, da frutificação, vai te ajudar e vai correndo quando terminar, que tem poucos, tá? Atropela todo mundo, passa por cima para pegar o seu. Ok? Vamos lá. Oração. Agora, olha o que acontece no ponto C. Leitura da palavra de Deus. É muito interessante esse texto, o versículo 25 e 26. Mas antes, você viu ali o 24, né? Ouvindo isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. É só exaltação, dizendo que Deus é soberano, que Deus pode, que Deus é, e estamos conversando. E aí o 25, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram
contra o ungido e contra o seu ungido, contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 27, porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Versículo 28, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Versículo 29, agora, Senhor. Se você olhar o versículo 25 até o 27, eles estão, eu vou juntar aqui a letra C e a letra D, eles estão dizendo assim, Deus, o que está dito na tua palavra está se cumprindo em nós. É isso que eles estão dizendo. O que foi dito na palavra está se cumprindo na nossa vida. Você entendeu? Por isso que ele chega no versículo 28 e ele usa essa expressão depois, qual que é, que eu li para vocês? As primeiras duas palavrinhas. As primeiras duas palavrinhas no versículo 28. Ok? Vamos lá? Olha o versículo 28. Ó. Agora, Senhor. Agora quer dizer, agora daqui para frente. Agora é que nós estamos situados na realidade, nós exaltamos o teu nome, a palavra de Deus está se realizando em nós estamos sendo perseguidos, mas a gente sabe que isso faz parte. Tu disseste na tua palavra que ia se levantar, que pessoas iam nos perseguir, então estão nos perseguindo, glória a Deus. Você entendeu? Eles estão dizendo que o que Deus disse na palavra dele está se realizando na vida da igreja. É uma percepção que eles têm, isso é interessante, para o bem ou para o mal. No caso aqui, eles estão sendo perseguidos. Você entendeu? Tem um dizer por aí que vocês defendem talvez a ideia, e não é errado defender, eu não acho que devemos radicalizar, mas que a gente cresce melhor na perseguição, né? Debaixo do pau, eu não quero apanhar para aprender, gente. Poxa, basta meu pai, rapaz. Meu pai me batia demais. Meu pai me bateu por dia 2 vezes. Já apanhei, mas não, mereceu. Não? Mas, então, o que eu quero dizer é que tem como a gente aprender sem apanhar. Não tem? Tem. Eu não sou radical, que a gente tem que aprender só na tribulação. Não, tem que aprender observando, vivendo, e assim a gente vai aprendendo. O que efetivamente eles estão passando é uma situação muito triste, porque eles estão sendo perseguidos, estão sendo presos, e eles estão dizendo o quê? É a palavra de Deus se cumprindo na gente. Olha que percepção. Então, o que eu quero dizer é que o que está na Bíblia tem que se realizar na nossa vida, na vida da igreja. Pessoas sendo salvas, milagres acontecendo, você entendeu? Por exemplo, eu fui na casa dos meus pais, meu pai mora no Maranhão, está com 84 anos, e ele amanheceu com um problema sério. E ali ele estava apavorado. E quando eu levanto um pouquinho mais tarde, meu sobrinho que cuida dele estava apavorado, não, tem que levar no médico e tal. E eu cheguei perto dele, pus a mão no ombro dele, e ele diz, ora por mim. E eu tinha que sair, tipo 1 hora depois, para ir para São Luís, e aí eu orei. E eu lembro que eu orei, na minha cabeça, pastor Sérgio, o que estava acontecendo com ele ali fazia parte de um problema que o médico já tinha previsto, que ele ia ser acometido em algum momento pelo Alzheimer. Mas ali eu orei, e aí eu estava em São Luís, minha irmã ligou, disse, só parou. Eu digo, mas aí eu, com pouca fé, eu digo, mas vai voltar. Ó, que absurdo, né? Porque não é eu que faço, é Jesus que faz.
Eu louvo a Deus porque Deus não baseia em mim para fazer as coisas. É no poder dele. No poder dele, eu oro pela fé. Eu oro pela fé, mas quem faz é ele. Rapaz, e pronto. Eu fiquei tão contente de que é a palavra se cumprindo. Então, nós temos que ter coragem, falar de Jesus, acompanhar a pessoa, acreditando que mudança vai acontecer na vida deles. Você não faz milagre, você tem que fazer só a sua parte, Lucas. Cuidar do seu Teófilo. Amém? Muito bem, nós estamos aqui partindo já para o final, e eu quero então colocar as últimas duas coisas que acontecem no texto. Nós lemos até o 27, e olha que coisa curiosa, como está ali no 20, tem um 27, o 28 inteiro, né, que eu não li. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Amém? Amém? Amém. Muito bem. E agora, presta atenção no versículo 30 e 31. Olha que coisa interessante. O 29 e 30, eles estão juntos, mas olha o que diz o 30 agora. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, tendo eles orado, vê o quê? Você entendeu? Você não quer um moverzinho assim? Quais são os maiores moveres que você pode experimentar no discipulado, você como Lucas com teu Teófilo? É ele demonstrando que está sendo salvo por Jesus, demonstrando sinais de que ele está se convertendo. Gente, isso é fantástico. É fantástico. Vou contar só um caso aqui rapidamente. Nós estávamos levando alguém para a igreja e ia lá, às vezes ele ia, às vezes ele não ia, e ele era muito crítico. Aí teve um dia que eu cheguei de uma viagem, era mais ou menos 10h30 da noite, no aeroporto, e então minha esposa foi me pegar no aeroporto. Quando eu chego, ela disse assim: você não sabe o que aconteceu hoje no culto? Eu falei: o quê? O fulano foi na frente com envelope de dízimo. Gente, eu saltei dessa altura. Pronto, se converteu. Para mim, ele ir na frente, dar o dízimo, ele já estava indo na igreja. Mas, para mim, precisava daquele sinal. Porque destravou. Porque era para mim, era um sinal muito significativo. E aí, eu sei que eu só tenho 12 minutos, mas a gente precisa entender os níveis de compromissos na igreja, ok? Os níveis de compromisso na igreja precisam ser compreendidos, ok? Níveis de compromisso, ou compromissos, né? Muito bem. Então, você tem as pessoas que vêm no culto. Essas pessoas estão compromissadas, né, gente? Não estão? É que a gente acha que as pessoas que têm compromisso é só aquelas que exercem função, um cargo. E não é. O camarada que vem no culto, ele já tem um nível de compromisso. Não é o mais alto, mas já tem. Outro nível de compromisso, que é muito interessante, são as pessoas que dão oferta na igreja. Eu fiz um levantamento na minha igreja durante um mês, pastor Sérgio, e lá as ofertas são dadas na frente. Tem os locais, as pessoas vêm, tem que levantar e vir. Então, é fácil contar. Então, eu contei quantas pessoas tinha no culto durante um mês e quantas vinham na frente. Deu um total de 65% de pessoas ofertantes. Gente, isso é outro nível, porque o cara vir no culto, necessariamente ele não vai dar oferta. Então, quando ele dá oferta, significa que ele tem um nível de compromisso maior. Aí vem o outro nível de compromisso, que são os dizimistas, as pessoas que dizimam. Okay? E tem igrejas que estão pegando um sistema de envelope. Um envelope só para oferta, e um envelope, um vermelho para oferta e um azulzinho para o dízimo. Que aí fica fácil contar. É uma maneira de fazer uma pesquisa e etc. E aí,
tem o quarto, que são as pessoas que exercem função, que tem um cargo, que lidera um departamento, faz um professor de escola bíblica, etc. Talvez amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, e por isso que eu dei essa entradinha aqui para vocês. E tem uma igreja de um amigo meu, muito interessante, porque ele tem 2.000 membros, e ele fez um levantamento durante um mês, e ele percebeu que só em média 600 pessoas que ofertam. Ele ficou triste, Tiago, porque é um percentual muito baixo, mas, ao mesmo tempo, alegre, porque ele pode explorar esse campo da oferta na igreja. Então, ele vai trazer uma pessoa para falar só sobre a oferta, de 3 em 3 meses, durante um ano, para reforçar isso. Você entendeu? Então, isso é uma estratégia. Mas não é disso que nós queremos falar. Eu só entrei aqui para dar uma introduçãozinha para a nossa caminhada amanhã, na nossa última palestra. E terminando aqui, a letra E e a letra F, eu já falei sobre isso, que é o versículo 31, tendo eles orado, pode ver que eles oraram de novo. Eles oraram no versículo 24 e oraram agora, não é verdade? Não, é a mesma oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia fizeram o quê? Foram atrás do Teófilo. É isso. Então, esse é o ambiente. Não é fantástico isso? Amanhã nós vamos estar olhando, porque a página seguinte, basicamente, é aquilo que já foi falado, eu já resumi bem no comecinho tudo. Amanhã nós vamos falar do nosso último ponto, que está na página 50, olhe lá, por favor, e eu queria que você já sublinhasse a palavrinha processo. Amanhã nós vamos falar do processo de como você deve trabalhar com o seu Teófilo. Eu vou dar algumas dicas, eu tenho uma série de orientações aqui para você, não perca. Amém? Muito bem. Posso orar por você? Amém? Deu para entender? Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês nesse dia e que esse tempo seja valioso para refletir sobre esses assuntos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento especial, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de nós refletirmos sobre esse assunto tão vital, tão interessante, tão presente e tão real na nossa vida. Porque, Senhor, como diz a Tua palavra, e essa experiência de Lucas, na condução de levar o Teófilo a ser um cristão firme, um cristão produtivo, ele vai, Senhor, mexendo com todas as questões necessárias e indispensáveis para torná-lo um cristão fiel ao Senhor. Por isso, nos ajude também a levar em frente a nossa jornada com o nosso Teófilo, ou os nossos Teófilos, que precisam de orientação, que precisam de um ambiente adequado e que precisam, sobretudo, experimentar a realidade da oração, de uma igreja que ora e de, sobretudo, também um mover sobrenatural do Senhor. É assim que oramos, Senhor, porque nós acreditamos no poder que o Senhor tem e o Senhor pode nos usar para encontrar, discipular essas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. No nome de Jesus, é assim que oramos, e assim seja, e todo o povo de Deus diga amém.